Minha irmã passou anos me batendo em silêncio. Quando finalmente reagi, ela mandou estranhos me espancarem, e depois tentou me transformar no agressor. O que ela não esperava é que a verdade estava prestes a destruir a máscara perfeita dela. Nunca bata numa mulher. Meu pai repetia isso como um mantra. Meu avô repetia. Meus tios repetiam. E, desde muito cedo, eu aprendi que essa regra estava acima de qualquer outra coisa. O problema é que ninguém nunca disse o que fazer quando a mulher que te batia era sua própria irmã. Meu nome é Lucas. Sou o filho mais novo de 2 irmãos. Minha irmã, Renata, é 3 anos mais velha que eu. Para quem via de fora, éramos uma família normal. Classe média. Casa arrumada. Almoços de domingo. Fotos sorridentes na parede da sala. Renata sempre aparecia como a filha exemplar, boa aluna, educada com visitas, ajudava minha mãe na cozinha, sorria para os parentes. Eu era o caçula quieto. O menino tímido. O que não dava trabalho. E talvez por isso ninguém tenha percebido, ou talvez ninguém tenha querido perceber, o que acontecia quando as portas se fechavam. As agressões não começaram de uma vez. Elas foram se infiltrando na rotina, como algo normal. Um empurrão aqui. Um tapa quando eu respondia errado. Um puxão de cabelo quando eu estava no caminho. Sempre havia uma justificativa. Você é lerdo demais. Sai da frente. Para de me irritar. No começo, eu achava que aquilo era culpa minha. Que eu realmente estava fazendo algo errado. Eu devia ter uns 8 anos quando percebi que aquilo não era normal. Lembro perfeitamente de uma noite específica. Tive um pesadelo horrível. Acordei suando frio, com o coração disparado, o lençol grudando na pele. Caminhei até o quarto dos meus pais, mas a porta estava trancada. Eles tinham o hábito de trancar depois de dormir. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Então, fiz a única coisa que me pareceu segura. Sentei encostado na porta do quarto da Renata. Era estranho, mas só de estar ali, perto dela, eu me sentia menos sozinho. Acabei pegando no sono no chão frio do corredor. Acordei com dor. Renata estava em pé, me olhando de cima com uma expressão de puro ódio. Você é idiota? Ela disse, antes mesmo de eu conseguir me explicar. Ela começou a me chutar. Chutes secos, rápidos, no braço, na perna, nas costas. Tentei me proteger, encolhido no chão. Você atrapalhou minha passagem. Ela gritou isso como se fosse uma justificativa lógica. Fui para a escola naquele dia cheio de hematomas. Usei moletom no calor para esconder. Ninguém perguntou nada. E eu não contei. Porque, na minha cabeça de criança, aquilo era briga de irmãos. Só que não parou. Ano após ano, a violência continuou. Às vezes era física. Às vezes era psicológica. Ela sabia exatamente como me diminuir. Em público, era a irmã perfeita. Segurava minha mão ao atravessar a rua. Corria para abrir portas. Sorria para desconhecidos. As pessoas elogiavam. Que irmã carinhosa você tem. Dá pra ver que ela te protege. Eu sorria de volta, com o estômago embrulhado. Dentro de casa, era outro mundo. Meus pais viam os machucados. Ouviam meus choros abafados à noite. Mas nunca intervieram de verdade. Não porque não se importavam, mas porque, na cabeça deles, aquilo não se encaixava no conceito de violência. Era só coisa de criança. Era só a irmã mais velha mandando. E, principalmente, era uma menina batendo em um menino. Isso, aparentemente, não era grave. Quando fiz 12 anos, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi coragem. Foi cansaço. Cansaço de apanhar calado. Cansaço de fingir que estava tudo bem. Cansaço de achar que merecia aquilo. O estupim foi uma noite comum. Eu desci a escada no escuro, tropecei e caí. O barulho ecoou pela casa silenciosa. Renata acordou. Ao invés de perguntar se eu estava bem, ela desceu furiosa. Você é um inútil. E me deu um chute na perna. Mas, dessa vez, eu reagi. Agarrei a perna dela e belisquei com força. Não foi um golpe. Não foi vingança de verdade. Foi desespero. Ela gritou de raiva. E então veio o castigo. Ela me bateu ainda mais forte. E eu deixei. Chorei não só de dor, mas de culpa. Me senti horrível por ter encostado nela. Como se eu tivesse quebrado a regra mais importante do mundo. Meus pais estavam em casa. Ouviram tudo.
E, como sempre, não fizeram nada. Foi nesse período que comecei a ir para a academia. Transformei a raiva em peso levantado, o medo em disciplina. Aos 16, eu já era forte. Jogava futebol na escola. Meu corpo mudou. E, curiosamente, as agressões físicas pararam. Não porque ela tinha mudado, mas porque eu tinha ficado grande demais. Eu queria, desesperadamente, ter uma relação normal com minha irmã. Queria acreditar que tudo aquilo tinha ficado no passado. E foi exatamente essa esperança que quase destruiu minha vida. Depois que as agressões físicas cessaram, algo curioso aconteceu. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma conversa. Não foi reconhecimento. Foi silêncio. Renata simplesmente passou a agir como se nada tivesse acontecido. Ela não me batia mais. Não gritava. Não me provocava diretamente. E, para qualquer observador externo, isso parecia evolução. Para mim, parecia trégua. Eu queria tanto acreditar que aquilo era o começo de uma relação normal entre irmãos que ignorei todos os sinais de alerta. Ignorei o jeito como ela me observava quando achava que eu não estava vendo. Ignorei os comentários sutis, sempre carregados de desprezo, mas ditos com um sorriso doce. Nossa, você tá forte agora. Futebol deve estar te deixando arrogante. Sempre havia uma ponta de veneno. Mas eu engolia. Porque o que eu mais queria no mundo era uma irmã que não me odiasse. Renata era um ano mais velha do que a maioria dos meus colegas de time, então eu acabava ouvindo muitas fofocas do círculo social dela. Foi assim que descobri que ela estava namorando um cara chamado Diego. Diego era o tipo de pessoa que se encaixava perfeitamente no personagem que ele queria vender. Bonito, falante, sempre bem vestido, sorriso treinado. Daqueles que apertam a mão do seu pai com força demais e olham direto nos olhos, como se estivessem fazendo uma prova de caráter. No começo, eu não tive motivos concretos para desconfiar, mas algo nele me incomodava. Talvez fosse o jeito como falava com Renata, sempre um pouco acima do tom normal. Ou o modo como precisava ser o centro da atenção o tempo todo. Ou simplesmente aquele instinto silencioso que se aprende depois de anos convivendo com alguém imprevisível. Não demorou nem 3 semanas para tudo desmoronar. Eu estava na sala quando Renata recebeu a mensagem. Era um vídeo. Diego tinha enviado, pelo Snapchat, um vídeo explícito dele com a melhor amiga dela. Eu vi o rosto da minha irmã mudar na hora. Primeiro veio a confusão. Depois o choque. Depois algo que eu nunca tinha visto antes. Humilhação pura. Ela começou a chorar, mas não aquele choro alto e dramático que costumava usar quando queria atenção. Era um choro silencioso, engasgado, quase infantil. Algo em mim endureceu. Não senti pena. Senti raiva. Não por ela, mas por tudo. Enquanto ela se afundava no sofá, eu fiz algo que nem pensei 2 vezes. Rastreei a localização do vídeo. O endereço era claro. É aqui, falei, mostrando o celular. Ela enxugou o rosto com a manga do moletom e assentiu. Quero ver com meus próprios olhos, disse. Mas eu fico no carro. Concordei. No caminho, eu sentia algo estranho dentro do peito. Não era empolgação. Não era adrenalina pura. Era uma sensação fria, focada. Quando chegamos, Renata bateu na porta. Ela sabia que ele não abriria se visse eu ali. Quem abriu foi a amiga. Eu empurrei a porta antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Diego estava encostado na parede do corredor, ainda vestindo parte da roupa do vídeo. Não falei nada. Não precisava. Eu não queria acabar preso, então não fiz nada exagerado. Foram socos rápidos, diretos, suficientes para derrubá-lo e arrancar qualquer ilusão de controle que ele tivesse. Diz, falei, segurando pelo colarinho. Diz quem ela é. A Renata, é minha rainha, ele gaguejou. Soltei. Fomos embora. No carro, algo surreal aconteceu. Renata começou a rir. Rir de verdade. Ela repetia o vídeo, quadro a quadro, como se estivesse tentando transformar aquela humilhação em piada. Eu quase bati o carro de tanto rir também, não por achar graça, mas por puro alívio nervoso. Naquele momento, eu achei que algo tinha se consertado entre nós. Que, pela primeira vez, eu tinha sido o irmão mais velho. O protetor. O aliado. Lindo engano. Uma semana depois, Renata estava com Diego novamente. Quando confrontei, ela deu de ombros. Todo mundo merece uma segunda chance. E eu quero deixar aquela vadia com ciúmes. Ali, algo quebrou dentro de mim. Se ele fizer qualquer coisa de novo,
Eu não vou me meter, falei. Ela ficou emburrada. Silenciosa. Achei que era birra. Não era. 2 dias depois, meus pais não estavam em casa. Ouvi a campainha tocar. Era Renata. Assim que abri a porta, 2 homens que eu nunca tinha visto entraram com tudo. O primeiro soco veio antes que eu pudesse reagir. Depois vieram os chutes. Senti o gosto de sangue na boca. Minha cabeça bateu contra a parede. Minha visão começou a escurecer. Eles só pararam quando ouviram um carro entrando na garagem. Meu pai. Renata apareceu correndo, gritando. Meu Deus! O que aconteceu? Ela fingia tão bem que, por um segundo, até eu duvidei da realidade. Meu pai ficou pálido. A ambulância veio. Hospital. Concussão. Costela fraturada. Ombro deslocado. Quando Renata saiu do quarto, contei tudo para meu pai. Tudo. Ele suspirou fundo. Filho, sua irmã te ama. Ela nunca faria isso. Eu chorei. Não de dor física. De desespero. Algumas horas depois, acordei com meu tio sentado ao meu lado. Seu pai acredita em você, ele sussurrou. Todos nós acreditamos. E, naquele instante, eu soube. A mentira da Renata estava prestes a ruir. Eu ainda estava no hospital quando a história começou a ser reescrita. Não por mim, mas por ela. Renata não perdeu tempo. Enquanto eu estava dopado de remédios, com a cabeça latejando e o corpo todo dolorido, ela estava ocupada fazendo ligações. Não ligações desesperadas de quem tinha acabado de presenciar uma agressão. Eram chamadas calculadas, frias, estratégicas. Quando tive alta, voltei para casa com meu pai. Minha mãe não falava comigo. Não por raiva, mas por confusão. Ela parecia dividida entre 2 versões da mesma história. E, como quase sempre acontece, escolheu acreditar na que doía menos. No dia seguinte, recebi a notificação. Conselho tutelar. Renata tinha feito uma denúncia formal. Segundo ela, eu era violento, instável e representava perigo para crianças da família. Ela dizia que eu sempre tive surtos de raiva, que meus pais passavam pano e que o ataque que sofri tinha sido consequência de um histórico agressivo meu. Ela ainda acrescentou algo que me fez gelar por dentro. Disse que eu já tinha ameaçado crianças menores durante crises. Era mentira. Mas era uma mentira perigosa. Quando o assistente social chegou à nossa casa, eu senti vergonha pela primeira vez na vida sem ter feito nada errado. Ele era educado, profissional, mas distante. Anotava tudo. Observava tudo. Perguntou sobre minha infância. Sobre minha relação com Renata. Sobre o episódio do hospital. Meus pais responderam. Eu respondi, mas percebi que algo não batia. Renata tinha se antecipado. Ela tinha preparado o terreno. Dias depois, fui chamado para uma reunião formal. Sala branca. Mesa comprida. 2 assistentes sociais. Um representante jurídico. Renata estava lá, vestida de vítima. Ela chorou. Tremeu a voz. Disse que sempre teve medo de mim. Ele sempre foi agressivo, falou. Desde pequeno. Eu só queria ajudar. Eu fiquei em silêncio. Porque qualquer reação minha seria usada contra mim. Quando chegou minha vez, falei calmamente. Contei tudo desde a infância. Cada agressão. Cada ameaça. Cada silêncio dos adultos. Uma das assistentes sociais me interrompeu. Por que você nunca denunciou antes? Essa pergunta doeu mais do que qualquer soco. Porque eu era uma criança. Respondi. E porque ninguém acreditava que um menino pudesse apanhar da irmã. Houve um silêncio desconfortável. Renata abaixou a cabeça. Mas eu percebi algo. Ela não estava com medo. Ela estava confiante. Porque ela acreditava que tinha vencido. O que ela não sabia é que eu também tinha aprendido a observar em silêncio. Durante toda aquela reunião, algo não saiu da minha cabeça. Os 2 homens. Eles não eram desconhecidos. Eu já tinha visto um deles antes. Demorei dias para lembrar onde. Até que caiu como um choque. Era um amigo antigo de Diego. Alguém que já tinha ido à nossa casa uma vez, muito tempo atrás. Naquela mesma noite, peguei meu celular antigo. Revirei mensagens, fotos, conversas arquivadas. E encontrei um áudio. Renata mandando mensagem para Diego semanas antes. Se ele encostar em mim de novo, eu faço ele pagar. Conheço gente que resolve isso.
Meu coração quase saiu pela boca. Aquilo mudava tudo. Mas ainda não era suficiente. Então fui mais fundo. Conversei com um colega do futebol que tinha visto Renata falando com aqueles homens dias antes da agressão. Ele confirmou. Ela estava nervosa. Disse que precisava dar um susto em alguém. Eu gravei o depoimento. Reuni tudo. Áudios, mensagens, testemunhos. Quando voltamos ao conselho tutelar para a segunda reunião, eu já não estava mais em posição defensiva. Eu estava preparado. Entreguei tudo. As expressões mudaram. A máscara começou a rachar. Renata tentou interromper. Isso é fora de contexto. Gritou. Mas, dessa vez, ninguém a protegeu. Uma das assistentes sociais pediu que ela se retirasse da sala. E, naquele momento, algo que eu nunca pensei sentir surgiu. Alívio. Pela primeira vez, alguém estava me ouvindo. Mas a queda dela ainda estava longe do fim. Depois da segunda reunião no conselho tutelar, nada voltou a ser como antes. A investigação deixou de ser apenas acompanhamento familiar e passou a ter outro peso. As assistentes sociais não falavam mais comigo como alguém suspeito. Falavam como alguém que tinha sobrevivido a algo sério. Renata, por outro lado, começou a perder o chão. Ela ainda estava em casa quando chegou a notificação oficial informando que o caso seria encaminhado para avaliação jurídica por falsa denúncia e instigação de agressão. Ela rasgou o papel. Jogou no lixo. Disse que aquilo não significava nada. Mas significava. E todo mundo sabia. Meu pai ficou em silêncio por dias. Minha mãe chorava escondida. Não era só culpa. Era luto. Eles estavam percebendo que a filha que idealizaram nunca existiu. Na semana seguinte, a polícia bateu a porta. Vieram de forma discreta, sem sirenes, mas firmes. Fizeram perguntas. Ouviram depoimentos. Solicitaram aparelhos eletrônicos. Renata tentou manter a postura. Vocês estão cometendo um erro, dizia, cruzando os braços. Ele sempre foi violento. Um dos policiais respondeu com calma. É por isso mesmo que estamos aqui, senhora. Para verificar os fatos. Quando pediram o celular dela, ela hesitou. Hesitação demais. Foi o suficiente. Naquele dia, Renata saiu de casa com uma mochila. Não foi presa. Mas também não ficou. Meus pais pediram que ela fosse para a casa de uma tia até tudo se esclarecer. Ela saiu batendo a porta. Sem olhar para trás. A casa ficou estranhamente silenciosa. Não era paz. Era vazio. As noites passaram a ser longas. Meu pai caminhava pela sala de madrugada. Minha mãe evitava meu olhar. Até que, uma noite, ela sentou ao meu lado no sofá. Eu falhei com você, disse, chorando. Eu vi, e não fiz nada. Não respondi. Porque não havia resposta simples. Dias depois, fomos chamados para um confronto familiar mediado. Sala neutra. Mesa redonda. Psicóloga. Assistente social. Renata entrou como se ainda tivesse controle. Mas não tinha. As provas foram apresentadas. Áudios. Mensagens. Testemunhos. Quando o áudio dela ameaçando dar um susto foi reproduzido, o rosto dela empalideceu. Ela tentou rir. Isso foi brincadeira. Ninguém riu junto. A psicóloga fez uma pergunta simples. Você entende a gravidade do que fez? Renata explodiu. Ele mereceu. Gritou. Sempre foi um problema. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ali, ela se entregou. Sem perceber, confirmou tudo o que eu tinha dito por anos. Meu pai abaixou a cabeça. Minha mãe chorou abertamente. A reunião terminou com uma decisão clara. Renata não poderia voltar a morar conosco. E o processo seguiria. Quando saí daquela sala, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era vitória. Não era vingança. Era liberdade. Mas Renata ainda não tinha terminado de cair. Renata saiu da nossa casa acreditando que ainda tinha cartas na manga. Ela sempre acreditou nisso. Desde criança, aprendeu que bastava chorar, levantar a voz ou inverter a história para que alguém a defendesse. Funcionou com professores. Funcionou com parentes. Funcionou com meus pais por anos. Mas agora, pela primeira vez, as mentiras encontravam resistência. Ela foi para a casa da nossa tia Marta, do outro lado da cidade. Nos primeiros dias, tentou se fazer de vítima. Ligava para parentes distantes.
Mandava mensagens longas. Contava uma versão cuidadosamente editada dos fatos. Dizia que eu era instável, que meus pais estavam sendo manipulados, que o conselho tutelar tinha comprado minha história. Algumas pessoas acreditaram, outras, não. Mas algo tinha mudado. Ninguém defendia com a mesma convicção de antes. Porque as dúvidas tinham sido plantadas. E dúvidas são veneno para quem vive de controle. Renata tentou manter uma rotina normal. Postava fotos sorrindo. Frases motivacionais. Mensagens sobre superação. Mas por trás das telas, a situação desmoronava. Diego desapareceu. Assim que soube que a polícia estava envolvida, ele sumiu do mapa. Bloqueou Renata. Mudou de número. Sumiu das redes sociais. Os amigos que ela dizia conhecer também sumiram. Um por um. Quando a intimação oficial chegou, a realidade bateu de vez. Ela teria que prestar depoimento formal. Tentou adiar. Tentou alegar problemas emocionais. Tentou dizer que estava sendo perseguida. Nada funcionou. No dia do depoimento, Renata não conseguiu sustentar a narrativa. Entrou confiante. Saiu em silêncio. A polícia já tinha falado com os homens envolvidos na agressão. Um deles confessou. Disse que tinha sido pago para dar um susto. Que o pedido veio por intermédio de Diego. Que Renata sabia de tudo. Essa informação chegou até nós dias depois. Meu pai ouviu em silêncio. Depois, disse algo que nunca vou esquecer. Eu criei 2 filhos. Mas só enxerguei um. Aquilo doeu. Mas também curou. Renata tentou um último movimento. Mandou mensagem para mim. Depois de anos. A gente pode resolver isso entre nós. Li. Não respondi. Ela insistiu. Você não sabe o que é estar sozinha. Apaguei. Porque eu sabia exatamente o que era. E não devia mais nada a ela. O processo avançava. E Renata, isolada, começou a entender. Ela não estava perdendo uma briga. Estava perdendo o controle. Foi quase 3 meses depois que Renata tentou falar comigo de verdade. Não foi por mensagem. Não foi por ligação. Ela apareceu. Era fim de tarde. Eu estava voltando do trabalho quando vi o carro parado do outro lado da rua. Reconheci na hora. O mesmo carro velho que ela tinha levado quando saiu de casa. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Ela desceu devagar, como se cada passo fosse calculado. Não estava mais com a postura confiante de antes. O cabelo preso de qualquer jeito. Olheiras fundas. Rosto cansado. Parecia menor. A gente precisa conversar, ela disse. Não respondi. Continuei andando até a porta de casa. Ela me seguiu. Eu sei que você me odeia, continuou. Mas eu sou sua irmã. Essa frase, anos antes, teria me desmontado. Agora, não. Você devia ir embora, falei, abrindo a porta. Ela segurou meu braço. Não com força. Mas o gesto foi o suficiente para me gelar. Eu perdi tudo, disse, a voz falhando. Todo mundo virou as costas para mim. Soltei o braço. Você construiu isso, respondi. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Eu errei, disse. Eu estava confusa. Machucada. O Diego me manipulou. A velha estratégia. Transferir culpa. Diluir responsabilidade. Você mandou pessoas me baterem. Falei, olhando direto nos olhos dela. Não tenta diminuir isso. Ela começou a chorar. Choro alto. Visível. Performático. Eu nunca quis que fosse tão longe. Ouvir aquilo despertou algo perigoso dentro de mim. Raiva antiga. Raiva acumulada. Mas foi, respondi. E você assistiu. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela enxugou o rosto. Se você retirar a denúncia, eu posso tentar recomeçar. Ali, tudo ficou claro. Não era arrependimento. Era medo das consequências. Não, falei, sem levantar a voz. Você vai responder pelo que fez. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de traí-la. Você prefere me destruir? Eu prefiro me proteger. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Depois, virou as costas. Você vai se arrepender, disse, antes de entrar no carro. Enquanto ela ia embora, senti algo estranho. Tristeza.
Mas não culpa. Tristeza pelo que nunca tivemos. Nos dias seguintes, ela tentou de novo. Mandou mensagens longas. Promessas de mudança. Pedidos de perdão genéricos. Eu não respondi a nenhuma. O processo seguiu. Renata foi oficialmente indiciada por falsa denúncia e participação indireta em agressão. Não foi presa naquele momento, mas passou a responder judicialmente. Ela perdeu o emprego. Perdeu o apoio da família. Perdeu o personagem. E eu comecei, lentamente, a reconstruir minha vida. Fui para a terapia. Contei tudo que nunca tinha dito. Aprendi a nomear o que vivi, abuso. E, pela primeira vez, me permiti sentir algo novo. Paz. Mas ainda havia um último capítulo. Porque algumas pessoas só entendem quando perdem tudo. O julgamento não aconteceu como nos filmes. Não teve grito. Não teve dramaticidade exagerada. Não teve revelação teatral de última hora. Foi pior. Foi frio. Foi técnico. Foi definitivo. Renata entrou na sala de audiência diferente de todas as outras vezes em que eu a tinha visto. Não havia maquiagem impecável. Não havia postura de quem controla o ambiente. Ela parecia cansada, e menor do que nunca. Eu sentei do outro lado. Não olhei para ela no começo. O juiz ouviu tudo. Os áudios. As mensagens. O depoimento do homem que admitiu ter sido pago. O histórico de falsas denúncias. Quando chegou a vez de Renata falar, ela tentou uma última cartada. Disse que se sentia ameaçada desde a infância. Que sempre teve medo de mim. Que tudo foi um erro que saiu do controle. Mas havia algo diferente. Dessa vez, ninguém estava emocionalmente envolvido. Era só a verdade, contra a mentira. O juiz foi claro. Reconheceu a falsa denúncia. Reconheceu a participação indireta na agressão. Determinou pena alternativa, acompanhamento psicológico obrigatório e restrição de contato comigo. Nada de prisão. Mas algo mais pesado. Registro permanente. O tipo de marca que não some. Renata saiu da sala sem olhar para trás. Meus pais estavam presentes. Meu pai chorou em silêncio. Minha mãe segurou minha mão. Depois da audiência, houve uma conversa final em família. Não foi reconciliação. Foi encerramento. Meu pai pediu desculpas de forma clara. Sem justificativas. Eu devia ter te protegido, disse. Minha mãe confirmou. Nós falhamos. Ouvir isso não apagou o passado, mas fechou a ferida aberta. Renata não apareceu mais. Mudou de cidade. Mudou de número. Mudou de círculo social. E, pela primeira vez, eu não precisei mais olhar por cima do ombro. Comecei a viver de verdade. Construí novos relacionamentos. Fortaleci amizades. Aprendi que família não é sangue, é escolha. E, aos poucos, a raiva deu lugar a algo mais maduro. Aceitação. Não do que ela fez, mas de que aquilo não me define. Eu sobrevivi. E isso era o suficiente. Mas antes de terminar essa história, preciso dizer uma coisa. Durante muito tempo, eu achei que essa história precisava de um final mais justo. Algo como arrependimento público, um pedido de desculpa sincero, ou algum tipo de punição que fizesse tudo parecer equilibrado. Mas a vida não funciona assim. O que aconteceu com Renata não foi uma queda repentina. Foi o resultado direto de anos de escolhas erradas. E o que aconteceu comigo não foi uma vitória. Foi sobrevivência. Depois que tudo terminou, eu passei meses refletindo sobre uma pergunta que me acompanhou desde a infância. Por que eu aguentei tanto? A resposta não é simples. Eu aguentei porque fui ensinado a aguentar. Porque me disseram que era normal. Porque me fizeram acreditar que eu estava exagerando. Porque me convenceram de que reagir me tornaria o vilão. Essa é a parte mais cruel do abuso. Ele faz a vítima duvidar da própria dor. Hoje, olhando para trás, eu entendo que não fui fraco por ter ficado em silêncio. Eu fui um sobrevivente fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E também entendi algo ainda mais importante. Perdoar não é o mesmo que permitir. Eu não odeio minha irmã, mas também não permito mais que ela faça parte da minha vida. Isso não me torna cruel. Me torna saudável. Aprendi que limites não são punições. São proteções. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de te machucar e depois exigir acesso à sua vida só porque compartilha o mesmo sangue.
Se você que está ouvindo essa história passou por algo parecido, eu quero que saiba de uma coisa. Você não está exagerando. Você não está inventando. E você não precisa esperar chegar ao fundo do poço para se proteger. Pedir ajuda não é fraqueza. Se afastar não é egoísmo. E escolher a própria paz não é abandono. Hoje, minha vida é simples. E isso é tudo o que eu sempre quis. Durmo sem medo. Não caminho pisando em ovos. Não vivo mais tentando provar que sou uma boa pessoa. Eu sei quem eu sou. E, finalmente, isso basta.